Olá, meus caros amigos. Estou aqui retornando para tratar agora do crime de desacato, tipificado no artigo 330 do Código Penal. O objeto da proteção jurídica do crime de desacato é a administração pública como em relação a todos os crimes que se situam no capítulo 2 do título 11 da parte especial do Código Penal, que trata justamente esse capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública e que, portanto, traz como objeto da proteção jurídica a própria administração pública em sentido geral. E no caso do desacato, ainda especialmente em relação ao respeito que se deve ter para com os funcionários públicos, que afinal de contas são, em última análise, servidores da coletividade. Tá? Então, o objeto da proteção jurídica é exatamente isso, o respeito que todos devem ter em relação à administração pública. A tipicidade objetiva do crime de desacato envolve, primeiramente, o núcleo desacatar. Aliás, o tipo penal básico exatamente é esse, né? Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, o núcleo é o núcleo desacatar, que tem um sentido de ofender, que tem um sentido de humilhar o funcionário público. E quem é o autor? Quem procede esse desacato? O particular. Como eu já disse isso em relação a outros crimes, por exemplo, crime de resistência, crime de desobediência, aqui também o código ele não fala, ele não usa expressamente a palavra particular no artigo 331, mas como o crime se situa no capítulo que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, então evidentemente que o autor do crime é a pessoa particular, o sujeito na sua condição de pessoa privada, né? E a quem que ele desacata, então, esse particular? Ao funcionário público. E em que circunstâncias? Quando o funcionário público está no exercício da sua função pública, ou mesmo quando não esteja diretamente no exercício da função pública, mas desacata o funcionário público em razão da função pública que ele exerce. Então, encurtando, né? Resumindo a tipicidade objetiva do crime de desacato. Desacatar, que tem o sentido de ofender ou humilhar. O particular, quer dizer, o particular desacata o funcionário público quando esse está no exercício da sua função ou mesmo não estando em razão da função que este funcionário exerce. Qual a pena a que o autor do crime está sujeito? A cominação prevê 6 meses a 2 anos de detenção ou multa. Então, a multa, neste caso, ela é alternativa. Aplica-se ou a detenção ou a privação de liberdade de 6 meses a 2 anos ou a multa, conforme estabelecido pelo preceito penal secundário do artigo 331. Quais são as formas que o autor do crime pode utilizar para desacatar? Fala-se em duas, basicamente, de forma verbal, né, por palavras, ou por forma gestual, através de gestos. Então, quando o particular, ele ofende o funcionário público verbalmente, proferindo alguma palavra ofensiva, ou por gestos, fazendo um gesto que possa ser interpretado como um gesto ofensivo, né? Por exemplo, mostrar o dedo do meio, que é um gesto, tradicionalmente, um gesto ofensivo. Então, as formas de desacato são exatamente estas, ou por palavras, verbalmente, ou por gestual, fazendo algum tipo de gesto caracterizador de uma ofensa. A tipicidade subjetiva do crime de desacato pressupõe a necessidade sempre de dolo específico. Ou seja, a ofensa que ela é irrogada contra o funcionário público,
ela tem que ter o propósito específico de causar humilhação, de menosprezar a função pública exercida pelo funcionário público desacatado. Então, o agente, quando ele ofende, não basta ele querer ofender, ele tem que querer ofender para humilhar, para menosprezar, para emitir um sentimento de menos-valia pela função pública exercida por aquele funcionário. Então não é, na verdade, qualquer ofensa que caracteriza o desacato. Ela tem que estar revestida deste propósito específico, né? Deste dolo específico de ofender, menosprezar a função pública exercida pelo funcionário público desacatado. Quem são os sujeitos envolvidos no crime de desacato? O sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz de ofender o funcionário público. Mesmo que o sujeito ativo seja funcionário público na sua função normal, ele pode praticar o desacato no momento em que ele age como particular. Então, qualquer pessoa é passível de desacatar, de ofender o funcionário público no seu exercício funcional. E os sujeitos passivos do crime de desacato? Primariamente, o Estado, que é um crime contra a administração pública em geral. Então, nesses crimes, sempre o Estado vai ser o sujeito passivo primário. Mas, em caráter secundário, nós também podemos entender como sujeito passivo o próprio funcionário público ofendido pela atitude caracterizadora, pela palavra ou pelo gesto caracterizador do desacato. Qual o momento consumativo? Em que momento que o desacato se consuma? Quando for um desacato feito através de palavras, o desacato verbal, então no momento em que a palavra ofensiva ela é pronunciada. Ou, quando for por gesto, no momento em que o gesto é feito. É neste momento que o desacato ele se consuma. Então, quando o particular profere contra o funcionário público a palavra ofensiva, as expressões ofensivas, ou quando ele faz aquele gesto ofensivo. Então, neste momento, consuma-se o crime de desacato. É possível tentativa? Até alguns autores, vamos ser bem honestos, alguns autores até admitem tentativa de desacato. Mas na prática a gente vai saber que é muitíssimo difícil de ocorrer. Por quê? Porque normalmente o desacato ele é praticado de forma unissubsistente. O sujeito fala a palavra ofensiva ou o sujeito faz o gesto ofensivo. E isso é um ato único. Portanto, é unissubsistente. Então, fica muito mais difícil na prática nós imaginarmos uma situação em que vamos ter uma caracterização de tentativa de desacato, embora alguns autores até a admitem. Tem uma questão bem importante em relação ao crime do artigo 331, o desacato, que é a gente tentar identificar quando que uma ofensa ao funcionário público, em razão da sua função, ela vai caracterizar aquela injúria funcional lá do artigo 140, combinado com o artigo 141, inciso 2 do Código Penal, que é crime contra a honra. O 140 fala em injuriar a pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e o 141, inciso 2, fala, então, nessa injúria proferida contra funcionário público em razão da sua função ou no exercício. Então, quando é que uma expressão ofensiva irrogada por alguém, um gesto ofensivo, quando é que isso vai configurar desacato e quando é que vai configurar a injúria funcional lá do artigo 140, combinado com 141, inciso 2. É sempre importante a gente ressaltar que nem sempre é fácil da gente conseguir distinguir uma coisa da outra. Mas o que a gente tem assim de mais palpável nessa distinção é o fato de que o desacato, o crime do artigo 331, por ser um crime contra a administração pública, ele
principalmente vai requerer uma ofensa que tenha por endereço, que tenha por destinatário muito mais a função do que a pessoa. Quando a ofensa ela se dirige fundamentalmente, em caráter principal, em caráter primordial, à função exercida pelo funcionário, muito mais do que a pessoa em si do funcionário. Então, por exemplo, chamar aquele funcionário de funcionáriozinho de merda. Vou usar uma expressão bem chula aqui para entendermos bem. Funcionáriozinho de merda. Ou uma expressão que é muito utilizada, por exemplo, para ofender, para depreciar a atividade do policial militar, chamar um policial militar de pé de porco. Aqui nós estamos ofendendo, tanto no funcionáriozinho de merda, quanto no pé de porco, nós estamos ofendendo, depreciando, menosprezando muito mais a função do que a pessoa em si. Então, neste caso, nós teríamos aí, quando expressões dessa ordem forem irrogadas, nós teríamos aí o crime de desacato. A injúria funcional, lá do 140, combinado com 141, inciso 2, ela tem, ao contrário, como endereçamento muito mais focado na pessoa do que na função, tanto que ela aparece como crime contra a pessoa. Né? O desacato é crime contra a administração pública. Então, o foco é a função. A injúria funcional é crime contra a pessoa. Então, é muito mais direcionada ao sujeito, à pessoa do funcionário público, do que ao cargo, à função que ele exerça. Então, por exemplo, se eu me deparo com um funcionário público cumprindo lá a sua função, etc., e aquilo me causa uma indignação, e eu chamo ele, usar expressões bem chulas para caracterizar bem e ajudar bem na compreensão. Chamo esse funcionário público de filho da puta, por exemplo, ou de idiota, ou de imbecil, eu estou muito mais ofendendo a pessoa do que a função por ele exercida. Então, neste caso, quando eu tenho um endereçamento primordial à pessoa e não à função, aí eu estarei na injúria funcional do 140, combinado com 141, inciso 2, certo? É bem verdade que às vezes é difícil da gente distinguir, no caso concreto, o que o agente pretendeu ofender mais. Pretendeu ofender mais a função, a administração, ou pretendeu ofender mais a pessoa do funcionário como pessoa em si? Mas sempre que houver esta possibilidade de nós distinguirmos qual o principal endereçamento da ofensa, se a função ou se a pessoa em si, dá para aí nós conseguirmos fazer a distinção entre o crime de desacato e o crime de injúria funcional. Uma outra coisa importante também nessa distinção, a rigor, é que o desacato ele deve ser sempre na presença do funcionário. Há um entendimento meio que pacificado na doutrina e na jurisprudência de que não existiria um desacato à distância, que ele tem que ser na presença, né? Talvez hoje em dia, com a tecnologia, talvez na presença virtual, mas sempre se trabalhou com a ideia de que o funcionário ele esteja presente, esteja ouvindo a expressão, ouvindo o gesto ofensivo contra si. Enquanto na injúria funcional, a rigor, ela poderia ser irrogada na ausência do funcionário, desde, claro, que essa ofensa chegue ao conhecimento desse funcionário, porque o que a injúria protege, como nós sabemos, é a honra subjetiva da vítima, ou seja, o sentimento que ela tem em relação à sua própria dignidade. Então são formas diferenciais, mas realmente não é tão fácil muitas vezes. Claro que quando a palavra ela nitidamente está mais focada na função do que na pessoa, fica fácil de saber que é desacato. Quando ela nitidamente está mais focada na pessoa do que na função, também fica fácil saber que é injúria funcional. Mas existem algumas expressões que deixam uma certa margem de dúvida e em cada caso nós vamos ter que eleger dentro das variáveis presentes naquele caso qual foi então o principal endereçamento do autor a proferir a expressão ofensiva, se foi
a função pública, a administração pública, ou se foi especificamente mais focada na pessoa, para podermos então fazer essa distinção e adequação tipológica. Há um outro aspecto ainda, só para lembrar, né? No desacato a ação penal ela é pública incondicionada, enquanto na injúria funcional a ação ela é penal pública condicionada pela regra contida no artigo 145 do Código Penal. Certo, pessoal? E como eu falava agora, então, na ação penal no desacato é sempre pública incondicionada. Então, havendo justa causa, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e deflagrar a ação penal contra o autor do crime. Meus caros, é isso sobre desacato. Um abraço, então, e até o nosso próximo vídeo.